Um homem pega o metrô errado, mata 2 policiais e rouba um livro. Agora ele precisa fugir. Com interpretação e texto de Ricardo Cabral e direção de Natasha Corbellino, hoje nós vamos falar sobre o espetáculo O Filho do Presidente, do grupo Teatro Caminho. Olá, eu sou Leandro Fazola, ator e produtor cultural, bacharel em História da Arte, mestre em Arte e Cultura Contemporânea. E esse é o primeiro vídeo desse canal, agora feito de maneira independente, sem o aporte do edital Cultura presente nas redes. E daqui pra frente, eu vou comentar espetáculos de teatro, independente de serem da Baixada ou não, eu vou comentar espetáculos que me interessem por alguma razão. Então se você tem alguma sugestão, se você sabe de algum espetáculo que está acontecendo, até mesmo de maneira online, devido ao isolamento social, já deixa aqui nos comentários, já manda aqui a dica para eu dar uma olhada. Vamos lá? E para começar esses vídeos numa nova proposta, nada melhor do que falar sobre o espetáculo O Filho do Presidente. Por quê? Esse espetáculo, na verdade, ele estava sendo ensaiado para estrear em abril, numa forma convencional de teatro, não tão convencional assim, porque originalmente a ideia era para que essas apresentações fossem feitas nas casas das pessoas. Mas ainda assim para esse teatro presencial. Com a pandemia e com o isolamento social, o que aconteceu? Enquanto estava todo mundo tentando entender o que seria do teatro, como seria o isolamento, como seria tudo isso, eles mantiveram a data de estreia. E em abril, eles começaram a fazer o primeiro teatro em live streaming. Dizem que quando eles chegaram no Zoom, tudo era mato. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é exatamente essa escolha do Teatro Caminho de seguir com esse espetáculo, de seguir com essa proposta nesse canal. Porque enquanto hoje está todo mundo ainda tentando entender o que está sendo feito, o que está sendo produzido, se a gente pode chamar isso de teatro, se como está sendo usado uma plataforma audiovisual, isso deixou de ser teatro e começou a se tornar audiovisual propriamente dito, se é filme, se é vídeo, se é live. Então enquanto está todo mundo tentando discutir, a gente vai assumir que é teatro em live, que é teatro ao vivo, ou que é alguma coisa que no futuro os historiadores vão conseguir definir melhor. Na verdade, esse é um caminho muito interessante para o próprio grupo. Porque o Teatro Caminho, desde que começou o seu trabalho, já queria investigar lugares alternativos de apresentações. Então eu acho que isso, de certa forma, facilitou o pensamento para eles serem pioneiros nessa área. Eles simplesmente enxergaram a tela do celular, esses aplicativos de streaming ao vivo, como o Zoom, como um novo espaço alternativo que eles poderiam usar. Uma das coisas que de cara me chama a atenção é porque antes desse período de isolamento social, quando a gente pensava em teatro através do vídeo, a gente pensava numa câmera parada, num teatro filmado, num teatro que se aproxima muito mais da ideia de registro de um espetáculo do que necessariamente de um espetáculo em si. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma apresentação que usa completamente esses recursos dados pela plataforma. E isso já fica claro na primeira cena. A primeira cena traz uma noção de cartografia, e eu acho que cartografia é uma ideia que vai percorrer todo o espetáculo de diferentes formas. O espetáculo já começa com uma cena em que esse ator ele vai narrar pra gente todo o percurso geográfico que ele vai fazer do início até o fim do espetáculo. Ele fala que ao longo de 50 minutos ele vai passar tantos minutos no apartamento, tantos minutos no elevador, tantos minutos no metrô, etc. Só que toda essa noção que a gente vai tendo, todo esse percurso que ele vai narrando, ele vai fazendo explorando o próprio corpo. Ele transforma o corpo dele num mapa. Escada, 3 minutos. Subterrâneo, 4 a 5 minutos. A boca e o nariz, 9 minutos. Trilhos grossos, 11 minutos. Estação do metrô da General Osório, 7 minutos. Lagoa, 13 minutos. Estação da Bike Rio e Consulado dos Estados Unidos, 4 minutos. Voluntários da Pátria, 520 anos. Livraria da Travessa, 21 minutos.
E essa ideia de mapa é muito interessante porque o espetáculo, na verdade, e eu nem sei se a gente pode usar esse termo aqui, porque a gente não está falando necessariamente de cinema, de audiovisual, mas a impressão que dá é que o espetáculo é um grande plano-sequência. A narrativa do espetáculo, ela vai fazendo a gente percorrer cada lugar e tem um detalhamento muito grande das ruas do Rio de Janeiro. Então a gente vai percorrendo esse espaço de quando ele sai do apartamento, de quando ele desce, de quando ele entra no metrô, de quando ele vira tal rua, de quando ele vê tal coisa. E pro espectador, a sensação que a gente tem é que tudo aquilo está acontecendo em tempo real. O espetáculo dura cerca de 50 minutos, mas parece que a gente percorreu a sei lá quantas horas ele fala que vai fazer durante todo aquele percurso. Então essa ideia de cartografia é muito presente, não só nessa passagem pelo corpo dele, como também com outros recursos, como por exemplo em uma das cenas em que ele avista os dois policiais, e ele vai desenhando, enquanto narra todo o trajeto dele até chegar a eles, ele vai desenhando isso numa página de texto. E essa imagem que ele provoca da gente olhar isso de cima e esse caminho é praticamente como se a gente estivesse vendo um mapa de aplicativo, sabe? Sei lá, de Uber, de Google Maps, e a gente fosse vendo o trajeto, a gente fosse vendo ele se aproximar. Então assim, essa ideia de mapa é muito forte e é muito interessante, a forma como isso é explorada pela direção. O espetáculo tem uma relação muito assertiva com o texto. Tanto o texto do espetáculo em si, quanto a ideia de texto. Vou explicar melhor. O texto do espetáculo é, sem dúvidas, um dos seus grandes méritos. Assim, o Ricardo se mostra um grande cronista. O que ele escreve é uma crônica contemporânea passada nas ruas do Rio de Janeiro. É muito bem localizado e a gente vai percebendo que ele vai narrando uma história que dialoga muito com o seu tempo. A gente tem várias coisas contemporâneas, a gente tem uma questão política muito forte, a gente tem essa relação com as ruas, as sensações que o calor do Rio de Janeiro causa. Então assim, a gente vai vendo uma crônica contemporânea se passar diante dos nossos olhos, que tem uma relação muito direta com o texto escrito. Eu acredito que por mais que seja um texto dramatúrgico, ler esse texto já é incrível, independente de vê-lo encenado ou não. Então é um texto que tem uma independência muito grande como obra literária. Ao mesmo tempo, a direção se aproveita desse texto tão marcante para usar ele como um dado para a encenação. Mas a gente tem como elemento cenográfico o próprio texto, páginas e mais páginas do texto espalhadas pelo chão, coladas na parede, porque por várias vezes a direção, a encenação do espetáculo, obriga a gente a se deparar com esta dramaturgia. Seja nessa cena que eu citei, em que esse percurso vai sendo desenhado em cima de uma página do texto, seja em outra cena, que o Ricardo começa a dar um texto de uma maneira muito rápida, muito verborrágica, muito intensa, e na verdade a câmera, que também está sendo manipulada por ele, vai apontar para a parede com esse texto colado. Então, ao mesmo tempo que ele está interpretando o texto, o público está lendo o texto, o que faz a gente lembrar que tudo aquilo é uma interpretação. Incrível, diga-se de passagem. Tragédia, eu tenho que sair da cidade, não tem jeito, se tiver câmera amanhã a polícia vai estar me caçando feito bicho, e a gente sabe o que eles fazem com quem mata a polícia, será que ser branco ia me salvar? Levanto, vou na direção da porta, o livro debaixo do braço, ele com certeza custa mais de R$7, mas foda-se, nunca vai... E esse momento também é muito interessante porque a câmera, ela faz um jogo com a plateia, ela faz uma brincadeira com o espectador, que é de desnortear. Assim como o texto vai levando a gente para um ritmo frenético das ações, seja da fuga, seja do assassinato, seja dos próprios pensamentos, que como vai tudo sendo narrado em primeira pessoa, isso tudo vai se confundindo em determinado momento, vai deixando o espectador numa sensação de ebulição, a câmera vai fazendo esse jogo também. A câmera vai circulando, a câmera vai se movimentando, aquela coisa que já é muito usada no cinema também, né, de câmera na mão, que vai fazendo aquele jogo. Por vezes, essas ações, por serem tão intensas, parecem ser aleatórias. E aí o que a direção faz? No meio disso tudo, ela para exatamente numa página de texto, exatamente com o texto que ele está interpretando. Parece que a direção quase grifa, que tudo ali é muito ensaiado, que todo aquele jogo faz parte de um processo meticuloso. E apesar de toda essa verborragia, desse ritmo alucinante, desse jogo de câmera, de tudo isso que deixa o espectador em estado de ebulição, o texto e a direção são super assertivos ao proporem uma quebra incrível. Uma cena de sexo. Mais do que isso, uma cena de sexo que dura quase 5 minutos, que em tempo de teatro é longo pra caramba. Essa cena acontece numa coisa que, a princípio, eu teria chamado de blackout se a gente usasse os termos convencionais do teatro, mas a gente não pode chamar de blackout aqui.
O Ricardo, ele tampa a câmera. Ele vai provocando imagens na tela. Só que são imagens que são de cores, e esse é um jogo muito bonito de se ver, porque na verdade são imagens, são cores que acontecem com ele posicionando o dedo na câmera. Mas tudo isso concatenado com a narrativa do Ricardo e com toda aquela lógica sexual que a gente tem, são imagens que são imagens quase abstratas, mas que tudo isso casado deixa uma sensação de excitação, uma sensação de sexualidade no espectador, que torna tudo muito potente. E quebra aquele ritmo frenético do espetáculo. Quando o Ricardo sai dessa cena, existe um tempo de pausa, que é muito uma pausa pós-coito. E é lindo. Eu acho que é um dos grandes momentos do espetáculo essa cena. Eu pego a mão dele como se eu aceitasse um convite para dançar e a gente começa a se cheirar. Eu devo estar fedendo, mas não importa. Ele roça a barba dele no meu pescoço. Eu cheiro a orelha dele e ele respirando forte na minha nuca. A gente brinca de passar o lábio um por cima do outro, mas sem beijar. E eu sinto o pau dele duro debaixo da calça. E é exatamente depois dessa cena de sexo que vem uma outra cena que, na verdade, é quando o ator propõe uma relação direta com o público. Ele pede para o público ligar os microfones e ele vai fazer uma pergunta para o público e a partir do que o público vai respondendo, ele vai incorporando aquilo na narrativa dele. Então ele cria um jogo que a cada apresentação vai ser diferente. Porém, nessas respostas do público, a gente já sente uma espécie de espírito do tempo. A gente percebe uma espécie de selvageria, de raiva contida, muito relacionada aos aspectos políticos do país. Eu diria até mesmo que a gente consegue entender uma barbárie. A gente consegue perceber que aquela plateia que está assistindo não se diferencia tanto desse personagem que está colocado em cena e do que ele vai fazer dali pra frente. A gente consegue perceber como as tensões políticas estão tão acirradas nesse momento que muitas vezes as pessoas não conseguem achar outro caminho, senão o caminho da violência. E é muito interessante ele propor esse jogo, porque a gente percebe que o que aquele personagem está fazendo ao longo de todo aquele espetáculo não é tão absurdo. Isso acentua essa ideia de crônica, isso acentua essa ideia de uma história que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro de 2020. É claro que para tudo isso dar certo, para todo esse espetáculo funcionar, a gente tem as presenças muito marcantes do Ricardo e da Natasha. São dois artistas super antenados com o seu tempo. O Ricardo é um ator super carismático, ele se relaciona com a câmera e, consequentemente, com o público de uma maneira incrível que muitas vezes a gente se perde no que a gente está assistindo e a gente esquece de verdade que a gente está em casa, no meu caso, no meu quarto. Sabe? A gente se transporta para aquele universo. Uma das coisas que me chama a atenção nesse espetáculo é que é um espetáculo que acontece o tempo todo do lado de fora. E na verdade ele está acontecendo dentro de um único cômodo. E tudo isso acaba sendo ainda ampliado pela situação de pandemia, né? A gente está vendo esse espetáculo que está falando tanto do lá fora, está falando tanto da rua, está falando tanto da cidade. E é uma cidade que, ok, agora, menos. Mas se a gente pensar que ele estreou lá no início do isolamento, lá em abril, é uma cidade que estava, de certa forma, proibida. Então isso tudo acentua aquela sensação, a gente ver isso no isolamento, acentua aquela sensação de lembrança, de pensar naquela rua, de pensar naquela cidade, de pensar nessa vida que a gente não pode mais ter acesso. Daqui pra frente, o Grupo Caminho e o espetáculo Filho do Presidente seguem a sua trajetória. O espetáculo está indicado ao Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro. Então eu sugiro que, se você ainda não assistiu, você acompanhe pelas redes do grupo e veja na próxima oportunidade. Esse vídeo fica por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho, que já já eu volto falando de um novo espetáculo. Ba ba ba.